Eu venho a essa tribuna, senador Flexa, senador Pedro Chaves, para trazer aqui reflexão da grande preocupação que acomete o país, tenho certeza, toda a população brasileira, principalmente o presidente da República, acerca das denúncias de irregularidades e corrupção que foram apuradas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A despeito, inclusive, da produção, da venda de carne de gado, de processamento de carne, de aves, por várias empresas do nosso país. É impossível não destacarmos aqui, senador, a gravidade das revelações que foram colocadas na imprensa com a corrupção de fiscais, que deveriam, sobretudo, proteger o interesse da população. Na verdade, esses fiscais facilitavam a venda de carne adulterada com produtos químicos ou até mesmo a venda de carnes impróprias para o consumo do nosso povo. Já com tantos sofrimentos que nós, os brasileiros, temos nesse momento, vivendo uma crise tão contundente, tão importante, o abalo da nossa economia, um país que tem que hoje se ajeitar dentro de uma situação de conflito, comedindo todas as suas decisões, fazendo projetos de ajustes em cima de um Brasil que até pouco tempo prosperava, se desenvolvia, que investia na educação, que estava tendo muito mais atenção à infraestrutura da cidade. Nós hoje estamos tendo que correr para discutir o recurso mínimo, como aquela relação de 1.604 obras que o Ministério do Planejamento, através da Presidência da República, um esforço descomunal, apresentou para concluir obras até 10 milhões de reais. E que obras eram aquelas que estavam ali? Escolas, creches, postos de saúde. Isso que nós estamos fazendo. A agenda do Brasil, com aquele tamanho daquele desenvolvimento, ficou reduzida ao esforço, ao sacrifício, né? A pressão sobre esse Congresso Nacional, sobre a sociedade brasileira, para que nós pudéssemos ajustar a economia do país para poder sobreviver. E nós, com tanto sofrimento, com essa crise econômica, com problemas de saúde, educação, transporte, segurança, nós estamos vivendo um outro momento. O da corrupção, da falta de responsabilidade, do desinteresse, da falta de cidadania, que nos traz agora uma operação da carne fraca. Quer dizer, mais uma decepção para o povo brasileiro, uma fonte de temor, mas, sobretudo, eu não posso deixar, porque no dia que eu perder isso, eu terei perdido tudo, a indignação que nos sobra nessa hora, a situação lamentável de todos os ângulos que nós possamos analisá-la. É lamentável para a sociedade que se angustia, se revolta e tenha desconfiança de que possa ter consumido esse produto deteriorado, né? Por atitude de alguns. É triste ter consumido essa carne, é triste saber que aquele que tinha responsabilidade de fiscalizar não se importava. Até pelo contrário, tinha atitudes corruptas para desenvolver os seus próprios interesses em cima do interesse e da responsabilidade que deveria ter. Então, você olhar a cadeia de efeitos que tem tudo isso, nós vamos pensar aqui, perceber que o pequeno produtor rural, aquele produtor que não está envolvido nessa situação, que terá grandes prejuízos na venda dos seus produtos, ele vendia para os frigoríficos. E é também lamentável que o setor agropecuário, o mais forte da nossa economia, tenha mais de 30 empresas no centro de acusações tão graves. Tenho uma preocupação com os efeitos e o resultado dessa operação na credibilidade do mercado brasileiro, da carne brasileira, diante do mercado internacional. E nos reflexos negativos que não poderiam acontecer nesse momento, sobretudo, os reflexos nas exportações brasileiras. A exportação de carne, senadores, é justamente o quarto item mais importante da pauta brasileira de exportações, e o Brasil é conhecido, é fornecedor número 1 de carnes no mercado mundial.
Será que passou pela cabeça desse fiscal que esse dado não é um subitem da sua pauta de prioridade, da sua atitude pessoal, mas sim um item importantíssimo para a economia do país e para a população e para o emprego? A carne brasileira sempre foi considerada de excelente qualidade reconhecida lá fora, lá no exterior, de qualidade atestada, porque não é à toa que é comprada por tantos parceiros comerciais. Está claro para todos nós que em todos os setores pode até acontecer casos de irregularidades. Isso não seria diferente nesse setor agropecuário. Mas, principalmente, nós temos de enfrentar essa situação com a nossa indignação e temos que exigir, junto com o ministro, junto com o presidente, com toda a sua equipe, transparência e rigor nas atitudes necessárias para que nós possamos superar essa crise. Eu avalio, principalmente, que nós temos que insistir cada dia mais. É uma economia que não se pode pensar, mas que nós temos que insistir mais, que a palavra fiscalização é que dá qualidade, que organiza a nossa capacidade de produzir e oferecer essa produção ao mundo. O Brasil precisa. Não pode mais ficar fazendo economias dentro de setores que precisam. Esse é um setor, dentro do agronegócio, dentro da produção brasileira, ter a fiscalização adequada para dizer que, antes de que qualquer pessoa possa burlar, né, com seu comportamento indigno, a nossa capacidade, colocando denominações hoje no mercado internacional sobre o esforço de tantos brasileiros, nós teremos capacidade de fiscalizar e nos antever a isso. É triste saber que, em pleno 2017, e depois de todas as conquistas e esforços feitos pelo Brasil para testar a qualidade de seu produto agropecuário, nós temos que ler a notícia de que as exportações brasileiras de carne despencaram, senador Pedro Chaves, presidente, de 63 milhões de dólares por dia para apenas 74 mil dólares nesta terça-feira. Ou seja, valor que corresponde praticamente a zero. A zero no movimento do setor, segundo os dados que foram oferecidos pelo Ministério do Desenvolvimento. Isso porque os exportadores não querem correr risco, estão certos. Há compromisso, é crime você oferecer produtos impuros, desqualificados, deteriorados e comercializá-los para outros países ou dentro do nosso país. Você tem que pagar, eles não querem, inclusive, correr o risco hoje de ter que pagar armazenagem, esperar pelo desfecho da situação com produtos que podem, por tudo aquilo que eu citei, estarem impedidos de serem comercializados. Portanto, eu não estou alegre nessa tribuna, não estou tranquila, pelo contrário, estou extremamente... Hoje foi um dia, assim, que eu diria um dia terrível na nossa vida enquanto nação, né? Mas eu tenho convicção, as atitudes que foram tomadas pelo Ministério, pelo próprio presidente, que nós temos que trabalhar muito, nos organizarmos para recuperarmos essa confiança que até nesse momento se encontra perdida nos mercados que vieram e se conciliaram com o Brasil no interesse comercial. Todos os mercados que conquistamos, que é tão importante para a economia brasileira, a economia do nosso país. O rigor da fiscalização, a necessidade de ter mais fiscais. Essa é uma economia, quer dizer, se você tem um agrupamento de pessoas que se quedaram ao vício, né, da corrupção e acabaram prejudicando um país, as notícias mal formuladas, né, que poderia ter sido rapidamente resolvida, tecnicamente resolvida, para que nós pudéssemos dizer que o Brasil tem capacidade de sair dos seus quadros de crise, como nós estamos fazendo na questão da economia. Acabamos de ter uma boa notícia, presidente, de que nós recuperamos 33 mil novos empregos. Parece uma gota d'água no oceano, mas é um alívio, é um alento. E agora vem a Operação Carne Fraca. Eu acho que esse nome é suave.
ele não denomina corretamente a atitude desses irresponsáveis, desses corruptos, desses levianos, brasileiros indignos, que se apoderaram de um pequeno espaço da sua vida profissional para prejudicar uma nação inteira. Portanto, eu gostaria aqui clamar pelo rigor da fiscalização, voltar a lutar pelo credenciamento, rapidamente pelo credenciamento do Brasil, pela recuperação desses frigoríficos, o levantamento interno de outros tantos frigoríficos para oferecer aos nossos consumidores o atestado da nossa sanidade, da nossa qualidade dos nossos produtos e nós possamos ainda recuperar em tempo o comércio exterior, oferecendo produtos de qualidade que o Brasil tem a oferecer e colocando na cadeia quem ousou atingir a nação de uma maneira tão brutal, né? Tirando a capacidade do Brasil ter rendimentos num momento tão importante para continuar fazendo face aos nossos desafios, aos nossos problemas. Portanto, vamos trabalhar e retomar a confiança da produção brasileira para o mercado exterior. É o que eu tinha a dizer e agradecer a Vossa Excelência.